questão que o companheiro Valmir colocou é uma dúvida, né, e uma, digamos assim, acusação que existia à época das atividades das ligas camponesas, que elas teriam armas, e mais precisamente armas vindas de Cuba, e em alguns momentos, porque no início da fundação das ligas ainda não tinha havido a Revolução Cubana e Cuba ainda não aparecia como a estimuladora da Revolução Socialista na América Latina, as armas vindas de Moscou. Essa era realmente a questão que se espalhava, que a direita e o latifúndio espalhava, que as ligas possuíam armas vindas de Moscou. Bom, essas armas nunca existiram. As ligas nunca tiveram armas. E a maior prova disso é que em todos os conflitos armados que ocorreram entre os camponeses e as ligas, e os proprietários de terra, com os seus capangas e a própria polícia militar do estado da Paraíba, as armas que os camponeses usaram na sua legítima defesa própria foram os seus instrumentos de trabalho, ou seja, enxada e foice. Então, essa é a maior prova, e eu acho que, como se dizem na justiça, é uma prova insofismável, quer dizer, de que nunca houve arma, nunca ninguém fez um flagrante ou um registro de que existiam outro tipo de armas nos momentos dos conflitos, que não aquelas que eram instrumentos de trabalho dos camponeses. Então, é um desmentido que precisa ser feito e ser, registrado. Nunca houve armas nas ligas, nunca. E nem nos seus próprios dirigentes. Tanto que todos eles que foram assassinados, eles nem tiveram, não só porque não houve a oportunidade de se defenderem, né, como nos seus cadáveres nunca foram encontradas armas. Então, é uma mentira, é uma acusação falsa, e que nós temos que deixar aqui nesse seminário que registra a memória das ligas camponesas, essa negativa, né? Quer dizer, negativa comprovada. Então, eu acho que inicialmente era o que tínhamos a dizer. Passo agora a palavra a Silvânia. Meus companheiros, se estava falando agora de eleição, do número de prefeitos que os camponeses conseguiram eleger na Paraíba, o número mínimo de vereadores e outros candidatos. Naquela época, a razão era essa: a maioria da população paraibana estava no campo, eram camponeses. Mas naquela época, o voto, só quem votava era o alfabetizado. Os camponeses eram analfabetos. Então não tinha como votar. E além disso, companheiros, aqueles camponeses que por acaso soubessem assinar o nome e tirassem um título de eleitor, no dia da eleição, o chefe político, o usineiro, o dono de engenho, o que fosse, pegava os seus camponeses, aqueles eleitores, botava em cima de um caminhão, levava para a cidade e ficavam perto da sessão eleitoral. Então o primeiro eleitor
entrava, recebia um envelope e uma cédula, um papel em branco, para botar o nome do candidato que ele ia votar. Então, o grupo dos usineiros mandava o primeiro camponês que entrava para votar, não botava a cédula dentro do envelope, botava o envelope em branco e trazia a cédula em branco para entregar ao encarregado da tropa do caminhão que trouxe aqueles eleitores. Então ele botava o nome do eleitor na cédula e dava para o próximo camponês que fosse votar. Ele entrava, botava aquela cédula que o chefe lá tinha colocado o nome, botava na cédula e trazia aquela outra em branco e entregava novamente ao chefe, que botava o nome do candidato que ele queria e dava para o próximo eleitor. E assim, a fila dos eleitores que vinham do campo votavam dessa forma. O primeiro votava em branco e os outros tinham que trazer a cédula em branco para ele botar o nome dos candidatos, botavam na cédula e votavam. E assim ganhavam as eleições. Tanto que naquela época existia em Pernambuco o coronel Chiqueraque, famoso no país todo, pelas suas aventuras, pelas suas valentias, etc. Pois bem, a eleição em Gravatá, em Pernambuco, quando terminava a votação, o coronel Chiqueraque dizia qual era o resultado da eleição. Dava os números, 1.238 votos. Quando abria as urnas que contavam, era aquilo que ele tinha dito. Por quê? Porque eles faziam o voto dessa forma, controlavam o eleitor. Então, como é que o candidato camponês, apoiado pelos camponeses, podia ter votos dessa forma? Tanto que, na eleição de Sapé, para prefeito de Sapé, que o companheiro Ivan Figueiredo foi candidato e teria uma maioria extraordinária na eleição, porque aí, grande parte dos camponeses já tinham sido alfabetizados pela CEPLAR, cujo uma das diretoras era a Isa Guerra, que estava aqui compareceu, e que treinava as filhas dos camponeses, alfabetizava, elas alfabetizavam os camponeses, então foi aumentando o número de eleitores. E esse eleitorado podia eleger Ivan Figueiredo. No entanto, aqueles que vinham das usinas e das fazendas vinham em cima dos caminhões, sob o maior rigor, e votavam dessa forma. Recebia já um voto pronto para votar na célula. E aí, com poucos votos, não me lembro quanto, Ivan perdeu a eleição em Sapé. Mas Antônio Bolinha se elegeu em Rio Tinto, Geraldo Camilo se elegeu em Mulungu, Antônio Teixeira se elegeu em Santa Rita. E tantos outros podiam ter sido eleitos naquela época, se não houvesse esse processo eleitoral dessa forma violenta, que só protegia a quem tinha a força. Então, companheiros, foi muito interessante lembrar isso, porque a grande maioria aqui não se lembra desses fatos que aconteceram na Paraíba, sobretudo nas eleições. E então, por isso, é que na Assembleia, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, só tinha um representante daqueles que dominavam economicamente a Paraíba. E o povo, os trabalhadores, não tinham condições de ganhar as eleições, porque a maioria sendo analfabetos, mesmo aqueles que conseguissem votar eram pressionados violentamente para que no dia da eleição entrasse na fila sob o comando de um cabo eleitoral qualquer. Então, companheiros, isso aconteceu e acontecia em todas as eleições na Paraíba. Eu quero, nesse momento, me congratular com aqueles que organizaram esse encontro. Um encontro muito importante em que os velhos companheiros tiveram a oportunidade não só de expressar as suas opiniões, de contar as suas histórias, como de se debater o grande problema que aflige o Brasil há muito tempo, que é
a reforma agrária. Mais uma vez eu repito, a qualquer economista, a qualquer pessoa que entenda de como um país pode progredir, a resposta única para que o país possa progredir é fazer a sua reforma agrária. Nenhum país no mundo, nenhum, conseguiu crescer, se desenvolver, sem ter feito inicialmente a sua reforma agrária. Então o Brasil, por mais que as coisas aconteçam, por mais que o governo queira fazer o bem da nação, se não fizer a reforma agrária, não consegue fazer com que esse país possa prosperar. As ligas camponesas, antes de 64, conseguiram, com a sua luta, que o presidente da República, que eu já falei aqui, o doutor João Goulart, decretasse no dia 13 de março de 1964 a reforma agrária no Brasil. E essa reforma agrária, se tivesse acontecido naquela época, o Brasil seria outro hoje. Vocês não iam ouvir nem em rádio, nem em televisão, nem ler em jornal notícia de que existia bandos armados no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos morros, na pobreza, tentando sobreviver, encontrar uma forma. Uns são violentos, mas a grande maioria entra termina entrando no crime porque passam fome, vive na miséria, acordam e não sabem o que é que vai acontecer, nem naquele dia, nem nos dias seguintes. A pobreza que passa fome, que não tem como conseguir emprego, que é analfabeto ou por qualquer outro motivo. Vocês imaginem o que é que pode entrar na cabeça de uma pessoa que está com fome, que não tem onde dormir, que tem que encostar numa calçada para dormir no meio da rua, não tem lar, não tem família, não tem nada. O que é que pode esperar uma pessoa dessa? E não é uma só, são milhares, são milhões de brasileiros que estão nessa situação. Então, somente a reforma agrária é capaz de produzir alimentos baratos, alimentos que a população precisa para acabar com a fome no Brasil. Por mais que os governos prometam que vão acabar com a fome, que vai isso assim, não acaba se não fizer reforma agrária. Então, isso é importante. E as ligas camponesas do Brasil conseguiram, antes do golpe de 64, que no Brasil fosse decretada a reforma agrária. Infelizmente, não aconteceu. Vocês imaginam o que seria aquela reforma agrária que todos os camponeses brasileiros iam ter terra para plantar. E não só ia ter terra para plantar, terra próximas às estradas, onde os caminhões passariam e levariam a sua produção para a cidade. E a população da cidade seria abastecida com uma quantidade enorme de alimentos. E então o que é que teria acontecido? Não tínhamos favelas, não tínhamos a pobreza de hoje, o camponês estaria no campo produzindo e o Brasil prosperando, criando outras riquezas. O que se vê hoje é que sem reforma agrária, os grandes fazendeiros vão plantar aquilo que não vai servir para ir para a mesa das pessoas, não serve de alimento, vão servir para exportar para outros países, para que eles possam industrializar e assim os produtores aqui ganharem bastante dinheiro com a exportação desses produtos, mas a população brasileira, nenhum de nós vai comer. Quem é que vai comer agave? Quem é que vai comer tantas outras coisas, soja, etc. Quem é que vai comer? Então, isso vai para a exportação, para outras riquezas. Então, meus companheiros, a reforma agrária é um ponto importante. E aqueles companheiros hoje que estão lutando para que essa reforma agrária se concretize, como eu já falei aqui, no campo hoje é a minoria da população,
somente convencendo a população da cidade, que vai ser a principal beneficiária da reforma agrária, que entre na luta, que participe das campanhas da reforma agrária e que a cidade marche em peso em favor de uma reforma agrária urgente em nosso país. Um outro assunto é aquela acusação que era permanente, companheiros, de que os camponeses tinham arma. Nem eu tinha. Eu não tinha arma, porque ele deu arma com o Almirante Aragão já depois que eu fui violentamente em Itabaiana, sofri aquelas violências em Itabaiana, e ele no hospital me disse que ia emprestar uma arma e de fato emprestou, né, para que eu pudesse ter uma arma. Mas os camponeses não tinham arma nenhuma. E além disso, companheiros, houve um fato muito importante aqui na Paraíba. Com o crescimento das ligas camponesas, o governo do estado criou um quartel de polícia em Sapé. Para quê um quartel de polícia em Sapé? Para, depois daquele acontecimento de Marinda, aquelas coisas, para amedrontar os camponeses. Quem foi nomeado comandante desse quartel de Sapé? Luiz de Barros, que era o inimigo número 1 dentro da polícia, da classe dos trabalhadores, dos camponeses paraibanos. Então, o que é que aconteceu? Um fato interessante que eu vou contar para vocês. Pouca gente sabe. Porque ele foi quase junto do golpe. Uma manhã, eu estava em casa aqui em João Pessoa e chega um grupo de camponeses de Sapé. E diz: hoje à noite nós vamos tomar o quartel de Sapé. Viemos me convidar para participar dessa tomada. Eu disse: perfeitamente, eu vou. Mas nós temos que pensar primeiro no seguinte: nós vamos e tomamos o quartel. Mas a polícia daqui de João Pessoa sai daqui com as suas tropas e vai para lá lutar com a gente. E vamos supor que a gente derrota a polícia. Aí o exército vai. Então, aquela tomada do quartel ia resultar exatamente no massacre imenso da massa camponesa. Então eu pedi para eles o seguinte: vocês me dão uma semana, eu vou ao Rio de Janeiro para convocar as grandes lideranças políticas nacionais para via Paraíba denunciar a existência do quartel e fazer com que o governo volte atrás. E foi exatamente isso. Fui ao Rio e Miguel Arraes, Leonel Brizola, governador Seixas Dória, o Dante Pelacani, que era líder sindical, outros líderes sindicais e muitas lideranças políticas nacionais, presidente da Frente Parlamentar Nacionalista, da Associação Brasileira de Imprensa, todos. Foi até interessante que o ministro Abelardo Jurema deu as passagens para que essas pessoas viessem à Paraíba fazer o primeiro comício contra o quartel no dia 5 de abril. Estava marcado esse comício no dia 5 de abril. Tudo certo, as pessoas estavam com as passagens, tudo pronto. E aqui em João Pessoa, na Paraíba, nós marcamos o primeiro comício para preparar o do dia 5, na noite de 31 de março. Vejam bem, na noite de 31 de março, ia acontecer em Cruz das Armas o primeiro comício para convocar o povo para participar dos comícios que esse grupo nacional viria cá, aqui para denunciar o quartel de Sapé. Foi interessante porque nessa noite o então deputado José Maranhão, e eu era deputado com ele tinha sido candidato a presidente da Assembleia e eu tinha sido candidato a primeiro secretário, uma chapa conjunta, me chamou para jantar em Tambaú. Então, o comício era às 8 horas da noite e nós saímos da Assembleia e fomos jantar em Tambaú. O então deputado Maranhão, ele atrasava muitas coisas. E na hora do jantar, demorou,
o jantar e meio que passou de 8 horas. Eu dizendo, vamos, Maranhão, o pessoal está esperando. E ele, não, aguarda um pouco, nós chegamos e tal. E afinal, quando saímos lá, já tinha uma meia hora de atraso. Fomos direto para cuidar da arma. Quando nós chegamos lá no local do comício, tudo iluminado, não tinha ninguém. Aí ia passando uma pessoa, ele chamou e disse, vem cá, não ia haver um comício aqui? Ele disse, esse senhor. Ele disse, cadê o povo? O 15, que chamava aqui o exército aqui na Paraíba, viu o 15, que era o 15 regimento de infantaria. O 15 veio aqui e prendeu o pessoal. Aí nós saímos, fomos para a Faculdade de Ciências Econômicas aqui, próximo, e reunimos os professores, o Dr. Cláudio Santa Cruz, Juarez Macedo, Luiz Hugo Guimarães, que esteve hoje aqui, para formarmos uma comissão e ir naquela noite ao quartel do 15 para soltar os prisioneiros. E foi na hora que estava se preparando essa comissão, quando Luiz Hugo lembrou, disse, olha, eu sou oficial da reserva. À noite, só tem um oficial de dia no quartel. E ninguém solta, o oficial de dia não tem autoridade para fazer nada. Então, vamos, em lugar de ir agora à noite, vamos amanhã de manhã ao quartel, que é amanhã de manhã, então, depois das 8 horas, vamos discutir e soltar os companheiros. Na noite do dia 31 de março, eram quase 9 horas ou mais da noite. O golpe já estava rolando por aí pelo Brasil. Foi quando nós nos reunimos depois e se decidiu que eu, Antônio Augusto Rochelas e o professor Laurindo iríamos a Recife encontrar com o governador Miguel Arraes para saber o que no dia seguinte nós íamos fazer. Tínhamos que mobilizar os camponeses da Paraíba, os operários, os estudantes, qual era a reação que nós íamos fazer. Nós aqui não tínhamos como fazer. Então fomos para Recife para receber a orientação do governador Miguel Arraes. E vocês não queiram saber. O governador Miguel Arraes estava sozinho no palácio, ele e a esposa, os deputados Osmar de Aquino entrou também nesse grupo, ficamos no palácio. E o Arraes disse, olha, eu estou preocupado que eu pedi ao Jango, que era o presidente do Goulart, para substituir o general Justino no comando do 4º Exército. E o Jango disse que o Justino estava solidário com ele. Aí Arraes disse, mas eu não confio em Justino. Eu queria substituir o general Justino pelo comandante da 7ª Região Militar, que era o general Altair Franco Ferreira. Ele disse, Arraes, vamos ligar para Abelardo de Urema, que era o ministro da Justiça. Aí Arraes foi para o telefone, quando tentou ligar, a telefonista disse, acho que os telefones cortados, o telefone do Palácio do Governo, não. Então, nós ficamos no Palácio, o Arraes pedia para a gente ir no quartel, porque nós estávamos no carro da Paraíba, passar na frente dos quartéis para ver a movimentação das tropas. Nós fomos e não tinha movimento nenhum. Mas o coronel Ramos Trench, que era o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, estava organizando a Polícia de Pernambuco no quartel do Derby para resistir ao golpe, cavando trincheiras, fazendo uma movimentação muito grande. Aí o general Justino mandou um coronel falar com Arraes, pedir para ele mandar suspender aquilo, porque ele e Justino estavam com o Jango, mas precisava controlar os coronéis. Então, como havia um quartel do Exército em frente ao quartel da polícia, do Derby, então ele pedia para que a polícia parasse com aquela preparação para a luta, E aí, o coronel Ramos Trench teve que parar as suas atividades. Depois, foi marcada uma greve geral para o dia seguinte, para o dia 1º, e Arraes convocou todas as lideranças de Pernambuco. E às 8 horas da manhã começou essa reunião, o Arraes começou a falar, porque antes nós vimos que tinha tropa no Parque 13 de Maio. O Arraes ligou para o general Justino, o general Justino disse que Arraes não se preocupasse, que ele estava apoiando o Jango e que aquela movimentação de tropa era uma movimentação normal. Aí Arraes começou a reunião
às 8 horas da manhã. Isso é um fato histórico que pouca gente sabe. 8 horas da manhã, começa a reunião. O Arraes, então, começou a explicar que o comandante do 4º Exército tinha pedido para que suspendesse a greve em Pernambuco. Quando o Arraes estava dizendo isso, um presidente dos ferroviários, dos sindicatos ferroviários, pediu a palavra. Imediatamente, disse: governador, como é que eu posso acabar com a greve se o trem sai daqui de Recife, vai para Paraíba ou para Alagoas, quando chegar na fronteira, lá está em greve. Eu tenho que voltar de ré. Quando ele estava dizendo isso, que não podia acabar com a greve, entra Celso Furtado, diretor da SUDEM, e o prefeito de Recife, Pelópio da Silveira, e informam para todos: governador, o repórter S, na época tinha um repórter S, que dava as notícias, acaba de noticiar que o 4º Exército tomou posição contra o presidente Januário. Aí acabou aquela reunião, nós não tínhamos o que fazer, cada um procurou o seu destino, e logo em seguida, entre os 3 coronéis, o coronel Costa Cavalcante e o Van Rui, eu não me lembro que era o outro, entram e prendem a Arraes. Quando eu, Osmar de Aquino, Antônio Augusto Rochela e o professor Laurino saímos do palácio, a Arraes ia saindo preso, as tropas do 4º Exército tinham cercado o palácio, nós passamos no meio das tropas. O Antônio Augusto estava aqui, agora podia confirmar isso. Nós passamos no meio dos soldados, e agora o vizinho sozinho dirigindo um jipe, passou. Eles só foram prender a Arraes. E aí, vocês sabem o que é que aconteceu depois desse dia, com o golpe de 64. Acabou, e esse golpe de 64, que antes aqui na Paraíba, o Exército tinha dado uma procurada enorme, invadiu todas as propriedades rurais aqui da Paraíba, procurando armas nas casas dos camponeses. Não encontraram nenhuma, porque não existia arma. Não existia arma. A luta dos camponeses não era para brigar, não. Era para conquistar a reforma agrária. E era uma luta pacífica, porque o presidente da República estava solitário com os camponeses. O ministro do Exército, que era o general Lopes, também, o almirante Aragão, que era paraibano e nosso amigo. Então, não havia um motivo para que os camponeses estivessem armados. E foi exatamente o que aconteceu. O Exército deu uma procurou, prendeu várias lideranças, eu mesmo fui preso, e a própria juíza de Cabedelo também, né, terminou sendo presa. E o que acontece? Porque eles estavam atrás de armas. E onde é que estavam as armas? Existiam armas, e muitas armas aqui na Paraíba, nas usinas, nas grandes fazendas. Tanto que um general, que eu agora não me lembro o nome, escreveu um livro, e encontra possivelmente nas livrarias da Paraíba, dizendo que ele arranjava, tirava armas do 2º Exército lá de São Paulo e mandava em caminhões de armas para aqui, para Paraíba, e era entregue aos usineiros. E tanto que o administrador de uma fazenda da usina estava com a arma privativa das Forças Armadas, e que os camponeses tomaram, e que vocês sabem que, em virtude disso, houve a chacina de Mari, por causa de uma arma que era privativa das Forças Armadas. Então, a coisa era exatamente o contrário do que eles diziam. Eles é que tinham arma e diziam que os camponeses estavam armados. Mineiro paraibano, que era Renato Ribeiro Coutinho, tinha dentro do quartel do 15º Regimento de Infantaria um estande de tiro com o nome dele. Tinha uma sala, ele despachava dentro do quartel. Como era possível uma coisa dessa? Bom, bem, e também, eu já falei para vocês, quando ele aniversariou, às 5 horas da manhã,
estava a oficialidade do 15 Regimento de Infantaria, em frente à casa dele, cantando parabéns para você, ali na avenida que vai para Sambaú, para as pessoas, né? Então, vocês terem ideia de como era a luta travada pelas organizações camponesas paraibanas, que se tivesse continuado, e havendo a reforma agrária, a população estaria no campo, produzindo, alimentando a cidade, e todos se alfabetizando, possivelmente aqui, com o método da CEPLAR, que se estendeu para o Rio Grande do Norte, ia se estender para Pernambuco, ia se estender para o país inteiro, não haveria mais analfabetos. Então, as lutas, a mudança dos caminhos políticos no Brasil seriam completamente diferentes do que aconteceu. Os eleitos seriam aqueles que estivessem comprometidos exatamente com os trabalhadores, com os camponeses, com os estudantes, com os interesses do nosso país. Era isso, e foi essa a grande luta que nós tentamos travar aqui na Paraíba, e que, infelizmente, a partir do golpe de 64, e depois das prisões, inclusive em Fernando de Noronha, tive que me afastar da Paraíba. E também, inclusive, a perseguição contra mim era tão grande que no dia 17 de março de 64, portanto, 14 dias antes do golpe, nasceu a minha última filha, Roberto Preso. Eu só fui ver minha filha mais de 2 anos depois, porque não tinha condições de vir aqui a Paraíba, porque se chegasse aqui, não voltava. Então, eu quero, foi para mim um momento muito feliz, esse de poder relatar algumas coisas para vocês, de estar aqui solidário com a luta que vocês estão travando hoje, e parabenizar aos organizadores desta reunião pela oportunidade de que se começar a mostrar à Paraíba aquilo que acontecia no nosso estado antes de 64. Porque depois de 64, a imprensa, as notícias, tudo foi proibido. E a palavra camponês, riscada dos jornais, da imprensa, dos rádios, de tudo. A palavra camponês não existia mais. As novas gerações não sabiam o que era camponês, porque não existia isso. Tanto que todos nós sabemos hoje que o próprio movimento que teve condições de voltar à luta pela reforma agrária não teve um nome de camponês, que é o Movimento Sem Terra, um movimento brilhante, que está fazendo uma luta muito importante, mas com o nome de Movimento Sem Terra, e que, se a gente aprofundar, sem terra, é importante ter um movimento sem terra, porque sem terra somos todos nós. Nós que não temos propriedade, não temos terra, então também somos sem terra. Então, parabéns a Valdir, aos companheiros, a essa grande lutadora, que foi advogada das ligas, que lutou bravamente aqui na Paraíba, sobretudo nas ligas próximas à Campina Grande, nos sindicatos de trabalhadores, entre os estudantes, entre todos os profissionais, que foi a companheira Ofélia Amorim. Foi uma batalhadora, por isso sofreu bastante, também teve que sair da Paraíba. Parabéns, Valdir, parabéns à professora Marilda, Pedro, Ivan, todos os companheiros aqui organizaram esse encontro. Certamente a Paraíba vai ter a oportunidade de saber o que é que acontecia, o que houve na nossa terra, nas gerações anteriores. E isso pode despertar na juventude, porque ninguém faz nenhum movimento que seja vitorioso se a juventude não estiver presente, se a juventude não estiver na frente da luta. Os jovens é que saem na frente, puxando, e nós vamos atrás. Mas então, isso aqui pode exatamente despertar nas novas gerações aquilo que é preciso ser feito no país, e que só os jovens podem
está aí na frente carregando. Nós, já com a idade avançada, ficamos apenas soldados, mas nem poder sair andando numa caminhada não tem condições, porque não tem mais saúde para isso. Então, muito obrigado a todos e parabéns aos companheiros. Antes de passar para a professora Ofélia, ela, só para terminar, ela vai falar sobre a questão da mulher, a presença das mulheres nas ligas camponesas. Foi pedido por Marilda, né, que ela abordar esse ponto, que é um pouco um vazio, né, nesse debate. Eu gostaria de, antes de passar para ela, sobre essa questão das armas, abordar duas questões. Uma é de que os 3 confrontos que existiram aqui, camponeses e latifundiários, né, o de Mari, que foi, os camponeses estavam com armas brancas, conforme eu disse ontem, que morreram 11 pessoas, né, 4 camponeses e 7 do lado dos latifundiários, né? Então foi armas brancas, não foi arma de tiro. Quem estava com uma metralhadora eram eles. A morte de Rubem Regi, que era o principal homem latifundiário, o mais corajoso que existia aqui na época, que era o tesoureiro da Lila, Liga dos Latifundiários, fundado após a fundação da Federação das Ligas Camponesas. Eles fundaram a Lila, Liga dos Latifundiários. Então, uma noite eles foram lá, ele, Joacil e outros latifundiários, para tirar um camponês das terras lá, e na hora H houve algumas trocas de tiro, os camponeses estavam inclusive com um riflezinho, e todo mundo com medo, né? Só o Rubem Regi, que era corajoso, inventou de se levantar e ir lá, tirar à força os camponeses. E aí Rubem Regi morreu nessa troca. Me disse Ivan Figueiredo, e me disse também Assis Lemos, que quem tirou inclusive esses camponeses da Paraíba foi o Pedro Fazendeiro, num jipe de Assis Lemos. Nesse dia ele não estava aqui, estava no Rio de Janeiro. Pedro Fazendeiro foi quem retirou esses 2 camponeses, né? O outro, por último, houve um confronto também na inauguração da Liga de Campina Grande, morreram 2 pessoas, né? Landstein até relata isso, salvo engano, no livro dele, e me disse várias vezes sobre essa questão das trocas de tiro lá em Campina Grande, onde deitaram 2, ele armado, ele está sempre andando armado, era corajoso, né? Enfrentou Luiz de Barra em pleno centro de Campina Grande, parecia aqueles duelos de faroeste, eram muito corajosos, né? E por fim, eu gostaria de dizer o seguinte, que é isso que o Assis Lemos disse: quem tinha armas mesmo eram os latifundiários. Num debate na TV Tambaú, nos 40 anos do golpe militar, estava eu, Assis Lemos, Gonzaga Rodrigues, Joacil de Brito, Ronald Queiroz, Gonzaga Rodrigues e o jornalista Nelson Coelho, né? O Joacil caiu na besteira de dizer que um mês antes do golpe militar eles tinham comprado um caminhão de armas para cá e eles se prepararam no golpe. É tanto que ele disse que Santa Rita estava um bocado de gente armado, João Pessoa estava todo sitiado, né, estava toda sitiada para o golpe militar, né? E foi aí onde eu questionei, mas vocês diziam que tinha armas, eram os camponeses, e no entanto você está dizendo publicamente aqui que quem tinha armas era vocês, então era mentira o que vocês diziam. E nisso houve um bate-boca em plena TV entre eles, se levantou raivoso, né, com relação a isso. E por fim, um testemunho de Egido Madruga, antes de morrer. Egido era deputado do grupo da Várzea, né, e a gente está almoçando aqui no Paraíba Palace, né, antes de morrer, uns 2 anos antes de se suicidar. Ele me disse que o grupo da Várzea não era o grupo da Várzea era um coloio de parlamentares eleitos, né, com o dinheiro dos usineiros que fazia parte da Várzea, dos usineiros proprietários dessa área aqui da Várzea da Paraíba. Então é conhecido como o grupo da Várzea. E ele dizia que o grupo da Várzea era dividido em 2, não era um, era dividido em 2. Existia o lado pacífico, segundo ele, liderado por Renato Ribeiro Coutinho, que era o grande chefe do grupo, e o outro, que era o lado armado, que era dirigido por Aguinaldo Veloso Borges. Ele me disse isso, eu nem sabia que existia essa distinção dentro do grupo. E me disse que participou de várias reuniões, né, marcadas por Aguinaldo Veloso Borges, com um proprietário, na casa de alguns proprietários aqui,
para arrecadar dinheiro para comprar armas aos latifundiários e seus sicários, né? Então isso são questões relevantes, até mesmo para desmistificar o que a gente disse aqui. Que é o que repete hoje, gente, com Bush atrás de armas, invadindo os países, ferindo a soberania dos países. É a mesma situação. Eles fizeram isso em 1935, né? Fizeram isso em 1937 para dar o golpe, né? Fizeram isso em 1948, quando tiraram uma série de artistas, inclusive o Chaplin, né? Lá dos Estados Unidos. Então isso perpassa os tempos, mas os meios, os mecanismos são os mesmos, né? Eu gostaria de passar para a doutora Ofélia, né, para dar consideração final. Então, o que a Marilda propôs é que nós, encerrando já aqui os nossos debates, falássemos um pouco sobre a participação da mulher nas ligas camponesas. O trabalho das ligas camponesas se desenvolveu numa época em que ainda a questão da condição feminina ainda não tinha vindo a debate e muito menos era preocupação dos movimentos políticos, sociais no Brasil. Então, assim, as mulheres que participavam dos movimentos, quer das ligas camponesas, mas e de outros, era assim mais uma questão pessoal delas, quer dizer, elas venciam a sua condição de mulher, cujo papel era ser mãe de família e ficar em casa até quando era a companheira ou a esposa de um líder político, né? Ficar em casa esperando por ele, né? Preparando a casa para recebê-lo. Então, era vencer esse papel, né, que a cultura destinava a ela, para assumir um papel no movimento social. Mas era uma questão pessoal, não assim que houvesse uma preocupação dos movimentos de trazer a mulher. Nas ligas camponesas acontecia uma coisa interessante. As mulheres dos camponeses compareciam às reuniões das ligas. Aquele sentimento do familiar, do camponês, de ir para reuniões, principalmente nos domingos, de levar a sua esposa ou companheira para que ela fosse, estivesse presente, ouvisse os debates. Agora, poucas eram as que pediam a palavra para falar, para expor. Havia algumas realmente que pegavam o microfone e manifestavam a sua palavra, mas de regra elas ficavam sentadas ouvindo. E na hora das ações do movimento, elas não iam, quer dizer, elas ficavam em casa, como hoje o nosso companheiro Zé Elias falou aqui, a esposa dele ficava assim quase que na retaguarda, para evitar, às vezes, até tragédias, que o marido assim, se envolvia com a polícia, ou a polícia levá-lo, quer dizer, ela tinha esse papel mais de um apoio, uma retaguarda para o seu companheiro, né? Então, nas nossas ligas aqui na Paraíba, e hoje está presente aqui a Maria de Aquino, que venceu essa condição e tinha um papel de liderança nas ligas, e a Elizabeth, que veio substituir o João Pedro, né, com a morte dela, e foi uma coisa surpreendente, porque se tratava de uma mulher de formação, como era a das mulheres da sua época, doméstica, quer dizer, com um papel bem definido de ter filho, cuidar da casa e dos filhos, e romper isso para assumir uma liderança
que ela veio a exercer como presidente das Ligas Camponesas de Sapé, né? Fazer discurso, enfrentar debates, e isso nós poderíamos chamar até de um fenômeno, porque não era uma coisa comum na nossa cultura de então, né? Assim, mesmo no movimento estudantil, que a presença da mulher não era como hoje, que são 50%, mais de 50% dos estudantes universitários. Então, nem no movimento estudantil, que naquela época havia uma presença feminina grande, as mulheres tinham esse, assim, ocupavam por eleição e por decisão dos seus colegas alguma liderança, eram poucas. Então, as ligas repetiam essa situação da sociedade e das lutas políticas que se travavam, né? Então, eu lembro bem que a Liliana, que hoje é até professora, era professora na Unicamp, ela foi a primeira mulher a fazer parte do Comitê Regional Comunista em Recife, filha do companheiro Aureliano, Eliana Aureliano. Ela foi, assim, a primeira, era uma bastante destemida, e isso foi no início da década de 60. Então, a situação era essa, e até repetindo o que se passava na sociedade, né? Mesmo nas ligas camponesas de Pernambuco, eu lembro que não havia assim, uma liderança de mulher camponesa. Na Paraíba teve Elizabeth. Lá em Pernambuco eu desconhecia que houvesse uma presidente de liga e tivesse assumido a liderança. Isso só veio ocorrer mais tarde, né? E aqui a Paraíba realmente teve a Margarida, mas isso foi no início de 70. Então, nós estávamos na situação de apoiar o nosso companheiro, que ia ser o líder, e ela nem disputar esse papel com os homens. Isso aí veio mudar bastante com o movimento feminista, que é do final do século, ou no final, que aí é uma outra etapa da minha luta, em que eu participei para que a mulher rompesse esse papel que realmente vinha sendo destinado a ela. Então, mas isso é uma outra história. Bom, então eu encerro aqui dizendo mais da minha satisfação, da minha emoção de ter estado aqui. Acho mesmo que esse encontro vai mudar a vida de muita gente, né? Assim, vai fazer um retorno no livro, porque, como mesmo disse Assis Lemos, nós somos alquebrados pela idade, até para participar de ações que exigem mais esforço físico, tipo uma passeata, e até porque a situação mudou bastante, e hoje essas concentrações, quando ocorrem, não exigem muito que tenha disposição física para caminhar sem sofrer, mas existe sempre uma forma da gente estar presente nas coisas e participar do movimento. E essa, com certeza, vai ter decisões que serão tomadas por nós outros que participamos aqui. Então, a todos os que organizaram e em que eu fiz amigos, novos amigos nesse momento, muito obrigada por ter me dado essa feliz oportunidade.
Obrigado, professora Emília. Quem quiser comprar um livrinho, Bandeiras de Fora, não é propaganda não, tá? Tem lá fora, viu? Tem um livro também da professora Emília, que está lá fora, falando sobre a terra, falar. Não é ainda para concluir, viu, gente? Nós ainda vamos concluir daqui a pouco, quando a gente montar uma outra mesa, que é a mesa da comissão organizadora. Por enquanto, nós vamos preparar agora um momento diferente. Eu vou pegar só uma coisinha diferente. A gente gostaria de chamar, em primeiro lugar, Adriano Freire, representante do MST, que vai recitar um poema da Liga Camponesa aqui presente. Boa tarde a todos e a todas. Vou falar assim, não pelo teu costume de falar. O meu nome. Pode falar. Então, meu nome é Adriano, né? Sou militante do MST. Deixar gravado aqui. Eu tenho 38 irmãos. Só foi a única que teve o recorde no país. Até hoje, 500 anos. 38 irmãos. Achou pouco, teve mais 2 com outra. 40. Aí nós achamos pouco, nada, foi 41, né? Então, como homenagem, nós que organizou esse evento, muito bom, se viu como uma escola aqui para nós, né? E cantando, o morador de coco, o cantador de viola, o sanfoneiro do pé de serra, e cultivando que ele se encontra presente em nosso meio, do camponês, que ele conserva essa cultura, assim como nós está conservando, se encontra presente em nosso meio. Certo dia, um camponês, tão desempregado, viajou para o sul do país a fim de dias melhores. Chegando lá, não encontrou emprego e ficou escravizado pela burguesia do sul. E quando chegava a tardezinha, ele sentava no batente de uma porta e cantava uma música e um verso e uma canção em homenagem ao nordestino. Que ele cantava assim: se eu tivesse um emprego, muita gente tem, não deixaria o Nordeste por São Paulo de ninguém. Mas hoje sou obrigado a deixar, mas tanto que eu quero bem. São 3 fases. Em São Paulo eu não esqueço de todos meus camaradas do Nordeste, dos invernos do Nordeste, das primeiras trocas, banhos e pescaria, cantigas e vagas. Papai Zé o meu cavalo, mamãe Zé minha rede, que eu dormia todo dia, e aqui um dia. Então essa é a minha homenagem, né, aqui, todos que estão presentes, um verso que faz parte da cultura do Nordeste brasileiro, assim por diante. Muito obrigado. Agora a gente gostaria de convidar os companheiros do MST e do MAG, do Movimento dos Atingidos por Barragens. A história hoje, aqueles que fizeram a história ontem, como um entrelaçar de mãos, um entrelaçar de braços, através da doação de uma flor, de uma rosa, sinônimo de amor. Então nós vamos aqui convidar um dos meninos do MST, chamo meninos, colegas, companheiros do MST, para uma rosa, a doutor Geraldo Camilo. Doutor Geraldo Camilo está presente? Saiu. Para o senhor Antônio Dantas. Está presente? O senhor Manuel Dantas. Está presente? Está.
E aí, o representante do MST ao senhor Manuel Dantas. Obrigado por tudo que eu visto. Ao senhor Elias Quirino. Falar, presidente. Pode ficar em pé aí mesmo, seu Elias. Vai ser aí mesmo que o pessoal vai entregar. Ao senhor José Cardoso. O senhor José Cardoso está presente? Já foi. Já foi? Agostinho Pereira. Está presente ou já foi? A senhora Maria Dias Virgínio. Marina. Está presente, Marina? Ai, tá ali. Aí, Marinho. Aí, Marina. Eu quero tirar uma foto na minha máquina. Vai lá, deixa eu falar só um pouquinho. Olha, é uma honra muito grande eu receber essa rosa. E mais que elas falaram que botaram o nome do meu irmão. Para mim é uma honra muito grande mesmo. E eu agradeço por esses 2 dias que eu estou aqui, gente. E de coração que eu agradeço a todas, não vou nem falar o nome. Eu vou falar a todos que homenagearam meu irmão, todos desaparecidos. Muito obrigado mesmo de coração. A doutora Ofélia Amorim. Muito obrigada. Essa rosa vai ficar, mesmo que perca o cheiro, flores murcham, ficará para sempre comigo. Está presente ou já foi? Viajou. Ana Maria do Carmo de Aquino. Alguém vai levar lá? Ela estava aqui até ainda falou que vai sair. Está aí? Alguém vai levar aí? Quer vir aqui? Ajuda ela, velho. Dona, minha namorada. Valdir, você perdeu esse namoro, o agora é meu. Valdir tá Ela já volta. Ela já volta. Antônio Francisco de... Já foi? Seu Manuel Marinho da Silva. José Arnóbio Santos. Tem uma beleza. Dona Glória Celestina da Silva, da Liga de Mamanguape.
Seu José Hermínio. Seu chamado, sem saber o porquê, mas estou para agradecer o que me vier. Chamamos também a esposa para que a sessão homenageada. Em nome das mulheres, daqueles que lutaram nas ligas camponesas, Dona Nilza está aqui como representante. Dona Nilza, como é o nome dela, Dona Nilza? Expeditiva, em nome dos filhos, dos líderes das ligas camponesas da Paraíba, nós queremos que venha receber também a sem terra de hoje, os camponeses de hoje, que estão na luta, dando continuidade à história. Eu quero agradecer a todos, a esse momento, e principalmente a esse movimento Sem Terra. Porque é um movimento que apenas está representando hoje o Brasil como um todo. E se na verdade esse movimento Sem Terra, eu não sei o que seria do país hoje. Porque o momento de violência ao qual nós vivemos, eu sempre digo na mídia, é muito criticado. Nós sabemos perfeitamente que não é toda a mídia que realmente dá o valor devido ao movimento Sem Terra. Mas é preciso conhecer, porque, de certa forma, não de uma forma direta, mas indiretamente, ajudando, colaborando, às vezes você não está de frente, mas está por trás, dando o que for possível, né? E eu pergunto, nós estamos vivendo um momento triste, violência, segurança, desemprego. Vocês imaginem, eu quero grande. Mas mesmo assim, nós temos de Ayandra um número terrível com relação, eu digo, mas já quase que o grupo de favela que não era para existir. De certa forma, se não fosse um movimento Sem Terra, tantos cuidados, pessoas hoje que estão assentadas, que tem pelo menos, eu digo, porque acompanhei muitos alunos e assim, hoje eu tenho minha casa. E tem uma macaxeira, tem a inhame e tem a batata. Né? Imagine se esse povo todo, essas comunidades todas assentadas, na rural, estivesse ainda mais na zona, do jeito que nós estamos com essa violência, com essa segurança, com esse problema, qual seria, né, o quadro mais agravante do que esse que é o qual nós já encontramos. E difícil até de corrigir. Nós sabemos perfeitamente que a maioria das capitais estão realmente de uma maneira quase incorrigível, né? Mas que nada é impossível, porque a luta continua. E é por isso que estamos aqui. Estou fazendo a minha parte na sala de aula. Difícil, porque a educação nossa está manipuladora. O modelo vigente há mais de 20 anos em nada tem contribuído para o enriquecimento, para o espírito de luta, para que os nossos jovens, né, como outros que aqui se encontram, né, esse aumento de luta, essa consciência crítica e essa consciência que está faltando muito ao brasileiro. Só isso, gente. Francis Lemos. Dando continuidade às homenagens, agora nós vamos homenagear de forma inversa, né? Agora nós vamos pedir a Alcides Lemos que homenageie a CPT através de Irmã Tânia, que está presente, pela história da participação da Igreja Paraibana na luta pela terra. Depois das ligas, a partir de 70, a história mudou, e a história da Igreja Paraibana também mudou.
queria também aproveitar a oportunidade, né, fazer também, né, uma homenagem a uma das representantes do MST, também convidando a Ofélia para homenagear o MST através da pessoa de Marilene Dantas, que aqui está presente e esteve presente praticamente durante todo o nosso encontro. São os velhos guerreiros, os jovens, os velhos lutadores da causa camponesa, homenageando os jovens lutadores da nova luta camponesa, da nova história. Eu quero pedir aqui encarecidamente ao meu urbano e essas lideranças que aqui tem para apoiar mais a luta camponesa, como ontem eu falei sobre isso. Mas assim, nós estamos aqui na Lagoa acampados e vamos permanecer acampados até que se resolva as questões que a gente vê, a nossa pauta de reivindicar com o governo do Estado, né? Então, enquanto não a nossa pauta de reivindicação, nós vamos percorrer. E nós gostaríamos do apoio da população, principalmente como a companheira Expedita sempre clama, os mais jovens. A gente sente falta dos jovens de hoje se envolvendo nas lutas. Então, nós estamos cobrando o índice de produção, é uma coisa que a gente trabalha com esse índice desde 75. Então, é um absurdo que a gente ainda continue com isso, que o nosso maior inimigo agora mudou de cara. Essa linha que a gente vai persistir ali na Lagoa, incomodando um pouco o povo. Eu gostaria também de aproveitar a ocasião para oferecer ao Dr. Assis Lemos um livro, Pedaço de Chão, onde a gente recebe de vocês, de vocês, através, que é Clodeiro na Paraíba, desde 1995. São contados nesses 2 livros, que só estou trazendo um, porque o outro está esgotado, no litoral, no Agreste e no sertão paraibano. E aí eu gostaria de ver esse material como uma lembrança desse evento. Gostaria ainda de deixar com um dos representantes de Alhandra, porque foi colocada aqui a história de Mucatu. E neste livro, a professora Cláudia, o professor Ieno e a irmã Antônia me ajudaram a história da luta de Mucatu, da época existente na CETAG, e todas as notícias do jornal veiculadas sobre a luta de Mucatu, depois das ligas camponesas na Paraíba. Então, em nome daqueles que continuaram a luta, nós passamos exemplar do livro para um representante de Alhandra. Talvez o seu Elias, ou acho que o seu Elias poderia ficar com o livro como lembrança desse seminário. Gostaria de chamar a professora Marilda para encerrar, por favor, aqui. Agora eu acho que a gente vai passar para essa nome das homenagens. Marilda, por favor, para encerrar. Sim, professora Marilda, né, que eu queria muito agradecer essa oportunidade hoje, né, porque a gente está realizando um sonho de muitos anos. E o tempo todo ficou muito presente para mim, né, desculpem, eu acho que não vou conseguir falar direito, então vou terminar logo. Eu lembrei de uma mulher que sonhou muito com esse encontro e que está aqui. Né?
E eu queria dar uma rosa, roubar uma rosa e entregar para Marilda em nome dessa mulher, a Penha. Eu chamaria todo mundo que participou da organização para se juntar a nós. Acho que foi muito forte. Não sei se vocês se lembram, Socorro foi muito forte. O Corre estava no mesmo carro onde o matou uma grande companheira nossa, Penha, que era do Sindicato da Lagoa Grande, e matou também a professora Elizabeth Lobo, esposa do Marco Aurélio Garcia, que eu acho que é atualmente assessora das funções internacionais do governo Lula, num acidente trágico, indo de João Pessoa a Campina Grande, vou tentar lembrar, 1988, foi isso? 91. Estava tentando lembrar em relação à idade dos meus filhos. Eu achei que eles já eram mais velhos. Não tem mais nada a acrescentar. Eu acho que foi muito forte. Traz muitas lembranças, né? Porque quando eu cheguei na Paraíba, em 80, acho que um dos fatos que mais me ajudou a ficar naquele momento foi o grupo de pesquisa da assessoria sindical, onde participavam vários professores, a Regina Novaes, o Beto Novaes, Fernando Garcia, e nós tínhamos um trabalho de alunos e professores do Brejo Paraibano, e o sindicato de Alagoa Grande era um dos sindicatos que nós não tínhamos. Nosso sábado e domingo, nosso lazer, que era feito com muito prazer, era estar presente nesse sindicato, todos do Brejo, né? Então, foi desde 80, 81, são 25 anos de luta e, de fato, a perda da Margarida Maria Alves e depois da Penha naquele acidente, são fatos que são muito doloridos, né, para nós lembrarmos. Então, não tem mais nada a acrescentar, eu chamaria todos, né, todos a comissão organizadora e a Irmã Antônia também, né, que a Irmã Antônia, embora o nome dela deveria, porque ela, na verdade, muito antes de nós, corrigiu mas com um trabalho de anos, né, com apoio às lutas camponesas e o registro dessa memória. Então, eu queria chamar todo mundo, todos que participaram, inclusive o professor Marci Valmeira, que a concretizar esse sonho, né, agora com todas as deficiências nossas aqui. Antes da gente se despedir, da gente fechar esse evento, eu gostaria de dizer que território se constrói. E território se constrói com esperança, com solidariedade, com crença, utopia que pode ser concretizada. E é justamente por acreditarmos, nós aqui, vocês ali, aqueles que ali estão, um mundo melhor pode ser construído de esperança, de paz, solidariedade e amor, pode ser construído, é que nós estamos aqui envolvidos neste evento, que não é um evento acadêmico qualquer, não é um evento formal qualquer, é um evento que foi feito na garra, foi feito com muita vontade, foi feito na improvisação, na vontade de fazer a qualquer preço. Para isso, todos nós temos um pouquinho da gente. E, particularmente, alguns colegas, eu achei que mereciam ser destacados nesse lugar, um papel fundamental para que este evento acontecesse. Em primeiro lugar, o Moacir, o resgate da memória das ligas camponesas. Em 1º de dezembro, no INCRA, e que nós todos, o grupo todo, aceitou
como foi em prática. Então, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu queria homenagear, não vou dar flor para você não, vou se sobrar. Tem uma mulher aqui no meio, depois eu vejo a sobra. Em seguida, eu queria homenagear uma amiga, companheira de luta, de trabalho, que desde se irmanou em março de 2000, e nós nos encontramos para trabalhar juntas. Também o Moacir envolvido, que era a história dos... e que de lá para cá transformou-se numa parceira de trabalho, numa parceira de discussão, numa parceira de ombro para explorar quando a gente está nos aperreios, porque ela é assim. Uma colega que tem uma capacidade de articular muito grande, que foi fundamental para a organização desse evento, porque foi ela que realmente iniciou a articulação. É a nossa amiga Marilda Aparecida de Menezes, uma rosa. Todo especial, porque ela é do coração. Em segundo lugar, eu queria homenagear uma pessoa que também, sem ela, a gente não teria conseguido realizar esse evento. Foi a pessoa que conseguiu articular, conseguiu identificar pessoas pra gente. Foi a pessoa toda, virou noite e aperreava por telefone, por e-mail, fundamental para descobrir certas pessoas que a gente não teria trazido para cá, porque a gente não era capaz de identificar nem de localizar. Até a Maria do Carmo, que eu tentei localizar pelos telefones que a gente conseguiu, no final das contas foi ele com o celular que conseguiu falar com a Maria do Carmo e trazer a Maria do Carmo para aqui hoje. É o meu amigo, que eu descobri há pouco tempo, e que já se torna companheiro ao resto da vida, o Valdir Porfírio. Outra pessoa que eu não poderia absolutamente deixar de falar foi outro batalhador, que também sem ele a gente não teria chegado onde a gente chegou. Tirou leite de pedra, foi nos carrascos de Guarabira, foi nos sítios de Mamanguape, foi conversar com o povo, a gente telefonava, ele ia atrás, aí já fazia outra coisa, já resolvia de outro jeito, já encontrava outra pessoa. Foi um dos alunos primeiros que eu orientei no curso de graduação. Foi um aluno que se transformou num amigo, um amigo que se transformou num companheiro, e um companheiro que eu admiro e quero um bem muito grande e especial, porque é um companheiro de luta, da luta antiga à luta nova. É o Belarmino Mariano Neto. Esposa, que está aqui, fã, e meu filhote de Jacaré, que enquanto eu estava por aí, ela estava cuidando dele. E eu queria passar essa pouco para o Moacir, para que esse laço de socialismo continue entre todas nós. Sobrou uma flor. Olha, eu tenho 3 pessoas para dar essa flor. Eu estava na loteria, eram 4. Não, eram 4, que eram para desculpar, tirar da loteria. Moacir, irmã Antônio e Genário. Vou começar por irmã Antônio e Genário. São 8, ou são 7, ou são 6. Olha, eu acho que são 6, eu acho que são 4, eu acho que são 5. Eu não sei não, talvez venha 8. E a gente não sabia exatamente quantos alojar, porque era aquele cheiro do cotidiano e do respeito à idade de cada um e ao limite de cada um, que irmã Antônio também demonstrou aqui durante esse evento. Irmã Antônio e Genário deram sua grande contribuição ao trazer figuras belíssimas, né, de Alhambra, de Espírito Santo, para compor de sapé, para compor esse evento. E, finalmente, né, eu não poderia deixar de dizer, né, claro, eu não poderia, na minha espontaneidade, deixar de homenagear aquele que é o meu companheiro de 29 anos, companheiro mesmo, que é parceiro de todas as horas. É meu avô, é meu amante, é o meu parceiro de trabalho, é aquele que eu escrevo, é aquele que eu trabalho, é aquele que eu divido minhas dores e minhas alegrias. E sem ele,
A gente não tinha conseguido alojar o pessoal de Guarabira, o pessoal do Espírito Santo, o pessoal de Alhandra, porque ele saiu quando eu adoeci desesperada, que a gente não conseguia alojamento, nem conseguia dinheiro. Ele saiu batendo de porta em porta na universidade, conseguindo recurso, procurando alojamento, procurando restaurante, para eu me acalmar e ele fazer a parte dele. Então, a esse meu querido companheiro eu não dou a rosa, por isso que eu vou dar a rosa para irmã Tônia Genário, para dar a ele um beijo desse bem. Hoje já aqui, Márcio já recebeu, vou dar as pernas. Só um minutinho. A irmã Tônia Genário, que são parte da história da Paraíba, parte da história da luta do povo, e que para demonstrar que não só a igreja, intelectuais que muitas vezes são ou são tidos como pessoas para serem usadas, são eles também parte do fazer da luta, parte da construção da luta e parte da própria igreja. A vocês, a Flor, a meu marido, o amor e o beijo. Olha, Genaro e eu estávamos falando, para quem é essa Flor? Eu disse, vamos dar para Gláucia, a esposa de Genaro, porque Gláucia entrou nessa mesma luta desde os primeiros anos 70, em Mucatu, já está presente, bem jovenzinha, representando quase Malaquias, o médico, o Genaro já comparou também. Agora Genaro diz, não, é para Emília. Aí a Emília, muito atrevida, passa para a Gláucia, que é uma das grandes amigas do coração. Mas eu gostaria de dizer uma palavra, porque se a gente viu muitas emoções aqui nesses 2 dias, tem toda razão de ser. Porque que 2 dias é importante, pelo amor de Deus. Alguém chamou isso para mim, foi seu Elias. Eu digo, é um remédio para todos nós. E esse remédio, minha gente, esse remédio do Brasil desde 71. Olha lá que eram as camponesas, mas e sem eu saber cheio, as ligas assim, nas 8, depois das ligas, depois de 8 anos, as consequências. Fui morar em Sapé em 82. Ainda ligas. De pinguinha em pinguinho para a minha vida. Essa sede nunca tinha, e ainda não, viu? Estou cheio com ideias na minha cabeça, mas não sei se um dia vai aparecer, vai acontecer. Mas esses 2 dias aconteceram. E é como uma cura. E essa cura tem que ir para muita gente, como antes eu já disse. Eu me vi o que possa ser feito, aqueles que ainda estão vivos em tantos bairros, aqui mesmo nesta João Pessoa, em Campina Grande, e nunca a cura conseguiu a parte. Eu tenho feito 50 entrevistas, porque depois 14 anos em Espírito Santo, fez entrevistas, são entrevistas de uma história, não nem com esses 2 dias, mas esses 2 dias foram uma... Então, nossa comissão que está aqui criada, eu dou os parabéns, agora qual parte desses 2 dias. Uma eu vou lançar. Não sei se tem
tempo ainda para fim dela. Qual a diferença entre as ligas antes da morte de João Pedro e as ligas depois da morte de João Pedro? Porque em quase todas as entrevistas que eu tenho, em todos, antes das coisas, depois que foi. Um dia talvez apareça num livro. Outra pergunta que eu teria é, eu sei quem era João Pedro Teixeira para os camponeses. Isso eu sei. Disse ao pé de Cruz Espírito Santo das entrevistas. Eu pergunto quem era João Pedro Teixeira para as lideranças de apoio. Todas essas turmas que apoiavam, que graças a essas turmas, ligas também conseguiam se concretizar como foi. Mas então, qual turma como Assis, como... Quem era João Pedro Teixeira para vocês? Bom, para concluir, eu vou deixar aqui eu guardei isso, né, como surpresa, e a surpresa vai ser agora. Né? A companheira que é taquígrafa sabe o papel, ou seja, vai degravar todo esse material, e a gente tradução eletrônica, e vamos tentar para a gente editar o livro desse encontro aqui. Tá? Então, o Dr. Félix Araújo, a secretária, nos prometeu entregar todo o material degravado e a gente vai tentar conseguir apoio para editar o livro desses 2 dias dos debates aqui do nosso seminário da Paraíba. Bem, eu acho que e muito mais já foi dito nesse encontro, né? Acho que todos nós aprendemos aqui, acho como em poucas ocasiões em nossas vidas, né? Eu queria, então, em primeiro lugar, fazer, digamos assim, elogiar, não sei se tem elogiar, né? Mas manifestar assim, uma imensa satisfação com o trabalho que foi feito pela comissão organizadora. Nós fizemos trabalhos no Rio de Janeiro, no Norte, em Pernambuco, e todos eles, as comissões organizadoras, tiveram grande empenho, estiveram completamente envolvidos com o trabalho. E é difícil você fazer comparações, né? Mas aqui o pessoal foi fundo, né? Foi descobrir, né? Foi buscar, não se sabe aonde, né? O máximo de pessoas, né, que participaram, tiveram alguma liderança nessas lutas pré-64. Eu fui acompanhando, né, de longe, em contato com Marilda e tal, esse trabalho foi feito em tempo relativamente curto e que resultou nessa reunião realmente muito especial. O trabalho foi, diria eu, perfeito, né, e fiquei sabendo que o grande mérito do nosso Walter Porfírio, que a intenção inicial era nós cobrirmos o período pré-64 e o período de resistência, sobretudo nos 70, né? Quando já tem o TEAG, quando começam as grandes greves de canavieiros, mais duro. Né? A ideia inicial era cobrir todo esse período. Isso acabou não sendo possível, porque havia tanto para se aprender, tantos tesouros, né, nesse período pré-64, que eu e a Marilda, para cobrir o período seguinte, foi um período também de lutas intensas. Muita gente acha que as lutas acabaram em 1964. Não. Se vocês pegarem esse período, o período mais duro, né? Foi a Lagamar, Cachorrinho Coqueirinho, enfim, a Paraíba era status onde essa chama de luta estivesse mais acesa. Veio, no caso de Mucatu, os companheiros de Pernambuco que vieram aprender. Mucatu começou a se desenvolver um pouco essa estratégia que depois o Movimento Sem Terra e outros movimentos adotaram, de que uma desapropriação feita, a luta não acaba. Né?
no certo sentido, aí é que é e em frente. É preciso mostrar aos companheiros que moram perto, municípios vizinhos, que a luta pode chegar a um resultado positivo. Então, nessa época, companheiros da FETAC revelaram que estiveram aqui aprendendo com a experiência em Mucatu. E, por sua vez, essa experiência. Então, eu acho que temos que encontrar, né, meios de fazer um encontro que cubra essa segunda etapa. E, bom, me emocionei muito com a referência à Penha, fui uma amiga, né, eu tive a ocasião da primeira greve dos canadieiros em Guarabira, e cobrindo toda essa região do Brejo, em 84, né? E chegar ao sindicato de Lagoa Grande. Pouco depois do companheiro do companheiro marido Penha, que era ter sido espancado de Horácio, né? De Horácio, tinha outros companheiros que estavam com ele, que tinham ido conclamar que iam para os canaviais para aderirem à greve, estavam dentro de um Fusca, né, não tinha o capô, e esse grupo de Aguinaldo Veloso Borges, né, cercou o carro, começaram quebrando o carro, cacetetes, né, pessoas começaram a ser feridas por estilhaços de vidro da cabine. E salvaram, espancaram, acelerar e sair realmente de grande tensão. E Penha estava lá, né, com aquele jeito tranquilo dela, estimulando os companheiros, ajeitando as coisas dentro do sindicato. E, enfim, isso inclusive eu já conheci um pouco antes, mas foi início de uma amizade, né? Voltei a estar com ela no Rio de Janeiro, quando ela ia para... E realmente foi uma figura marcante. E a Elizabeth Lobo, que era um amigo do tempo do exílio em Paris com a Colette. Então realmente fiquei muito emocionado, eu acho que esse é um dos marcos, né? Quer dizer, bom, já tínhamos tido Margarida, que também frequentou os cursos que a CONTAG, quando eu trabalhava, oferecia naquela época, e que já tinha sido uma barbaridade, né? E depois essa triste ocorrência que nos levou Penha, né? E Elizabeth realmente foi uma coisa muito marcante, quando conviveu com elas, né? E então, minha solidariedade também aqui, a Socorro, enfim, né? A Marilda, que estava aqui na hora, enfim, a todos, né? E fomos todos que perdemos evento aí. Mas eu estava mencionando esse fato porque, assim, ainda faz parte desse período, desse segundo período de resistência também, e que nós precisamos recuperar. E já fiz, inclusive, com o Caio Neari, esses recursos, né, que devem sair, e o projeto que nós apresentamos para dar um pouco mais facilitar um pouco as coisas, né? Porque até agora foi feito tudo artesanalmente, né? Se nós pudermos incluir esse segundo encontro da Paraíba, e Adriano está dizendo que não haverá problema de remanejar as coisas e fazer esse segundo encontro. Tá? Então era isso, e no mais é só dizer da minha alegria e da grande honra de conhecer as que estão na mesa e as que estão aqui, que ofereceram os seus depoimentos. Muito obrigado. Antes de encerrarmos, a gente não pode absolutamente deixar de dar, porque é tanta emoção que a gente acaba esquecendo as coisas importantes também. Algumas pessoas também foram para a realização desse evento. Coordenadoras do Laboratório de Geografia da Paraíba, nosso desespero, saiu correndo para comprar as fitas para filmagem no Terceirão, telefonando para de Espírito Santo, que trabalhar junto com os jovens, com a Magária, e diria, Emília, são essas, e o município é como? E comprou as fitas sem ele. Trabalhou esses 2 meses de casa até a noite, e sem ele, a gente não registro da memória desse evento. E o pessoal da casa, o pessoal atrás do TV Assembleia, o pessoal do café, o pessoal da água, o pessoal que me salvou lá atrás, na hora do desespero, que estava todo mundo com sede e não tinha mais copo, e eu não sei mais, não sei o nome, mas todos os que contribuíram.
de uma forma ou de outra para a realização desse evento, nós agradecemos. E agradecemos finalmente a vocês, porque sem vocês aqui, então sem vocês não teria havido este evento. Muito obrigada de coração e para a próxima.